Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Oh, glória a Deus, que já esse culto está sendo aberto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Uma alegria em nossos corações reunir mais uma vez nessa terça-feira, né? Que Deus tem proporcionado para cada um de nós. Até que Deus tem suprido, né? Deus tem guardado, Deus tem livrado, Deus tem abençoado. E motivo de nós somente agradecer a Ele por tudo e por todas as coisas, de poder servir de coração aberto em nome de Jesus. Convido a amada igreja a orar um pouquinho, de joelho, de pé, sentado, da maneira que Deus tocar nos seus corações. Vamos orar um pouquinho, vamos clamar, porque nós sabemos que quanto mais oração é mais poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Menos oração é menos poder. Então vamos orar um pouquinho, vamos clamar a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Querido Deus, querido Pai, Senhor, pelo seu poder, pela sua glória, pelas suas misericórdias, venham aqui, Deus, meu Pai amado, Senhor, no início dessa noite, agradecer a Ti, Jesus. Agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua benevolência, pelo seu amor. Agradecer ao Senhor pelas Tuas grandes misericórdias. Agradecer ao Senhor, Deus querido e amado, Senhor Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado e tem nos feito. Eu quero te agradecer ao Senhor, Pai, pela saúde, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida. Eu quero te agradecer ao Senhor pela minha família, pela família de todos, pela minha esposa, pelos maridos, pelos filhos, pelas filhas, pelos netos, bisnetos, avós. Nós queremos te agradecer ao Senhor, meu Deus, meu Pai amado, por não deixar nós espertos, por o Senhor dar livramento, por o Senhor estender as suas mãos, por o Senhor nos segurar em teus braços, pelo Senhor enxugar as nossas lágrimas. Eu quero te agradecer ao Senhor pelo conforto espiritual. Eu quero agradecer ao Senhor pelo respaldo espiritual, pela proteção espiritual, por colocar tuas mãos santas e poderosas em nossas vidas. Eu quero te agradecer, Senhor, Deus querido e amado, meu Pai, por nos amar nós de tal maneira, de ter enviado o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Aqui eu agradeço por essa família abençoada, por todos que estão aqui, aqueles que não puderam vir hoje, aqueles que estão conosco nas lives. Que o Senhor abençoe a todos, a cada irmão, a cada irmã, a cada ente querido, segundo o teu querer, o teu agir, o teu mover, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Peço a Ti, meu Pai amado, que assim fortaleça a Tua casa, a Tua igreja. E entregamos essa pequena oração em Tuas mãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, desde já, meu Senhor, eu te peço, meu Pai, perdão pelas nossas falhas, meu Pai. Oh, Senhor, meu Deus, meu Pai, venha capacitar, Senhor, o seu povo, meu Pai. Venha nos perdoar, Senhor, Deus, pelas nossas falhas, meu Pai. Porque sei que nesta noite, meu Pai, eu creio que o Senhor vai falar com cada um de nós nesta noite, meu Pai. Venha quebrantando, Senhor, nossos corações, meu Pai. Porque sei que somos falhos, Senhor, sei que somos pecadores, meu Pai. Mas segundo o seu querer e a sua vontade, meu Pai, vamos sair daqui nesta noite alicerçados, meu Pai. Porque eu creio, meu Pai, que nesta noite o Senhor vai falar com cada oração nesta noite, meu Pai. Pai querido, Pai amado, venha nos renovar, meu Pai. Venha falar de forma o seu querer, de forma a sua vontade, meu Pai. Glória ao Espírito Santo de Deus para nós nesta noite, meu Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, venha nos renovar, meu Pai, o nosso espiritual, Senhor Deus. Oh, Pai amado, Pai querido, fala com o seu povo, meu Pai, através da palavra, meu Pai, através do louvor, meu Pai. Venha nos renovar, meu Pai. Venha nos capacitar, Senhor Deus. Oh, Pai querido, Pai amado.
para que ele se levanta, Senhor. Pai, de encontro aquele, meu Pai, que está no leito do hospital, meu Pai. Renova, Senhor, as forças, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome do seu Filho amado, Senhor, eu te peço a Ti, meu Pai. Dê-nos a força para caminhar na sua santa presença, meu Pai. Porque seguimos é fiel e verdadeiro, meu Pai. Devemos ser gratos a Ti, meu Pai, pelo fruto de vida, Senhor, que o Senhor nos dá, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Fala com o seu povo, Senhor. Nos renova, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado. Dê-nos a força, Pai, para nós caminhar, meu Pai. Renova, Senhor, o corpo de obreiro, meu Pai. Renova, Senhor, o grupo de louvor, meu Pai. Oh, Pai querido, Pai amado. Continua, Pai, usando, Senhor Jesus, a vida do pastor, meu Pai, para canal de bênção, meu Pai, para o nosso povo, Senhor, que clama por Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Venha falar conosco, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Fala, Espírito Santo, conosco, meu Pai, nesta noite, Senhor Deus. Oh, aleluia, Pai. Oh, Pai querido. Obrigado, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Querido Deus e soberano Senhor, é na mesma fé, mesmo Espírito, que nós clamamos a Pai e buscamos em Ti, meu Pai, as forças para continuar, para marchar, para ir adiante, Deus, meu Pai, Te glorificando, Te adorando, Deus, meu Pai, e reconhecer que Tu és Santo de Israel, aquele que veio e que virá, e que há de vir, Deus querido amado, a pontinha, Senhor, esse céu há de se rasgar, e o Senhor virá, Jesus, com sua glória, para buscar os seus remidos, meu Pai amado, que te esperam diante de Ti, amado querido. Vamos agora Te glorificar, vamos agora, Deus, meu Pai, Te louvar, meu Pai. Peço a Ti que o Senhor venha receber o louvor e a oração de todos que estão de coração aberto a entoar os louvores perante a Ti. Aqui eu Te peço, meu Pai, e Te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém, igreja. E as palavras exalte, aplaude a Jesus. Vamos bater palma com alegria, vamos bater palma, glorificar a Deus, com alegria em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluias. Mais uma vez eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Chamar aqui à frente as irmãs, vai estar adorando a Deus, e vamos estar louvando também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é santo e todo-poderoso. E glorifique, irmão, porque Cristo já está assim no nosso meio. Vamos adorar o nosso Senhor, oh glória, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor, oh glória, oh glória, 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 aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso. Fica à vontade, meu Pai, fica à vontade, Senhor, em nosso meio. Deus é maravilhoso, glória a Deus, em nome de Jesus. Estende suas mãos para cá em reverência ao nosso Deus. Querido Deus e querido Pai, Senhor, aqui Deus, meu Pai, está à frente as Tuas servas que vai Te adorar, Te louvar e bendizer. Peço a Ti que os capacite, Deus, meu Pai, use do Teu jeito, da Tua maneira, Pai, juntamente com toda a igreja, Senhor, e que Teu santo nome seja glorificado e exaltado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe a cada uma delas, a cada uma deles, meu Deus, e seja o Teu querer entre nós, aonde eu Te peço, meu Pai, e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. As irmãs é com a igreja e as palmas é para Jesus. Senhor, amém? Glória a Deus, vamos adorar o nosso Deus. Oh, glória a Jesus. Quando meu eu, no meu orgulho, descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão
para a honra e para a glória do nosso Deus. João 10, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e para a glória de Deus, hoje Deus tem mais uma palavra para compartilhar com cada um de nós. Tenho certeza que Deus vai falar tremendamente em nome do Senhor Jesus. Livro de João, depois de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de João, capítulo 10, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, para a honra e para a glória de Deus. Deus é maravilhoso, nós só temos que se alegrar, nós temos que regozijar o que Deus ele tem para cada um de nós. Quem achou, diga amém. Então, olha o que a Bíblia diz para nós, em João 10, 1. Na verdade, eu vos que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas. Vamos lá. Aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua, e chama pelo nome as suas, e traz para, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o, porque conhece a sua glória. Pode se assentar e bate palma para o nosso Deus, para o nosso Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eita maravilha de Deus! Eita glórias! Louvado seja o Senhor! Querido Deus e querido Pai, Senhor, pelo seu poder, pela sua glória, pelas suas misericórdias, em nome do seu Filho amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós vemos aqui, meu Pai amado, Senhor, neste culto que o Senhor já tem nos preparado, para que nós possamos cultuar o Senhor, quem faz culto é nós, e entregamos o que há de melhor para Ti, Jesus. E agora nesse momento, como nós te bendizemos, nós oramos, louvamos, buscamos o Senhor, Deus meu Pai, discernimento da mensagem desta noite, desta palavra, e peço a Ti, meu Pai, que nos usa como canal de bênção no coração de todos quantos estão aqui, e por aqueles que vão estar conosco também pela live. Abençoe a vida de cada um. Abençoe a vida de cada pequenino, cada pequenina, cada ovelhinha, meu Pai. Abençoe, Deus, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Oh, Jesus, amado e querido, soberano Deus e meu Pai. Eu quero, Deus, meu Pai, te agradecer pela testificação, Senhor, já da palavra, como a gente vai orando, o Senhor vai trazendo algo, Senhor. E assim nos abençoe. Mais uma vez eu só te peço, Pai, que eu diminui para que o Senhor cresça. Que eu desapareça para que o Senhor apareça. Tira o meu orgulho, soberbo, inchaço. Que eu venha ser os mais pequenos entre todos que estão aqui, Jesus. Que eu venha, Deus, meu Pai, servir a todos de coração aberto, com alegria. Assim o Senhor vem fazer presente em nossas vidas, em nosso meio, meu Pai. E nos guia e nos fortalece nessa palavra abençoada, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção naquilo que o Senhor há de ministrar no coração da tua igreja. Peço ao Senhor que tire toda a distração, que tira todo o mal, toda a retaliação, tudo aquilo que o inimigo tenta soar para impedir que o teu servo, suas servas, meu Deus, não preste atenção, que jogue por terra agora, Pai, e que tudo seja feito conforme o teu querer, a tua vontade e o teu prazer. Nos livra dos laços do inimigo, nos livra do laço do passarinho, de todo mal que o Senhor jogue por terra, mas fique à vontade em nosso meio. O Senhor Cristo é o cabeça dessa igreja, então nos conduz em toda a verdade, aonde é que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Mais uma vez, suas palmas, aplaude a Jesus. Glórias e glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, hoje Deus deu uma palavra para compartilhar conosco. Quando Ele está dizendo aqui em João 10, 1 em diante, Jesus ele quer colocar para cada um de nós que Ele é o bom pastor. E Ele é o bom pastor. O bom pastor e bispo das nossas almas é o Senhor. É o nosso Cristo. O nosso Senhor. O que Ele está ensinando para cada um de nós no livro de João, capítulo 10, versículo 1 em diante. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador.
mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Amados irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, quando nós olhamos para essa mensagem, eu vejo um amor tão grande nesse texto aqui. Eu vejo um carinho tão grande do nosso Senhor Jesus de revelar a sua verdade em nossos corações, de falar conosco. Parece que esse texto parece assim, sabe? Parece que Cristo está falando diretamente com a gente, assim, ó, no profundo, frente a frente, cara a cara, pé a pé. E quando ele diz que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas e sobe para uma outra parte, a Bíblia diz que aqui é ladrão e salteador, amém, irmãos? E o ladrão salteador aqui nesse texto não é o diabo, irmãos. O ladrão e salteador aqui são mercenários, são pastores, falsos pastores que é falsos profetas, homens que só querem usurpar da lã e da gordura das ovelhas, pastores que só tá atrás do dinheiro, pastores que inventam campanhas, sacrifícios, votos, inventam heresias, é não sei o que lá ungido, e você tem que dar dinheiro, é fogueira, é santo, é sal grosso, essas anarquias aí, todas essas baboseiras que não provém de Deus. Esses aí são ladrões e salteadores, eles não entram pela porta. Quando nós temos que entender que a porta aqui é Jesus de Nazaré. Então, quando que um homem de Deus, ou que um homem que diz ser um homem de Deus, ele não entra pela porta, ele busca atalho. E o atalho aqui é quem não prega a sã doutrina, é quem não prega o Evangelho, é quem não prega ali o amor, a compaixão, a palavra do arrependimento, em conduzindo as ovelhas ao aprisco, mostrando realmente a importância do batismo nas águas, do batismo do Espírito Santo, a importância do arrependimento, a importância da Santa Ceia, a importância da transformação, a importância da mudança na vida espiritual das pessoas. Quando ele está dizendo aqui, por isso que eu gosto que você vai aprofundar comigo no texto, para você ver que realmente como que Deus fala, explicando em nome do Senhor Jesus, que aqueles que não entram pela porta do curral das ovelhas, este é ladrão e salteador. A porta aqui, meus amados irmãos, é Jesus de Nazaré. Jesus disse que Ele é a porta. Não, Jesus é o caminho, na verdade Ele vai dizer que Ele é a porta. É aquela porta que Ele diz lá para aquela igreja: eis que pus uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Ou seja, ninguém pode bater de frente com nosso Senhor Jesus. Não tem diabo, porque até então o próprio Cristo ele falou para Pedro: Pedro, sobre ti edificarei aquilo que chamarei de minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Então entenda pela graça e misericórdia, quando Cristo está dizendo, amados irmãos, aqui nesse primeiro versículo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Fala e repite, testificando. O subir por outra parte são pessoas que pegam carona no Evangelho, presta atenção, pegam carona no Evangelho, fala de Jesus, fala de Deus, mas na hora de aplicar a sã doutrina, ensina o quê? Um Evangelho corrompido, um Evangelho pervertido, uma palavra que não gera vida espiritual. São palavras que induzem as ovelhas o quê? Ficar presas neste mundo, e só instrui as pessoas a fazer o quê? Ficar conectadas com as coisas desse mundo, ou com interesse, achando que a igreja é uma concessionária de carro, achando que a igreja é uma construtora de casas, achando que a igreja é uma fonte de lucro, fazendo do povo mercado, fazendo uma lavagem cerebral na cabeça do povo, entendendo: não, eu entro para a igreja pobre, eu vou sair de lá rico, milionário, eu entro de lá com uma casinha, eu vou sair de lá com uma fazenda, com iate, com casa. Não. Essas coisas são consequência pela obediência, que Deus pode abençoar a pessoa, não é pecado. Mas desde então que nós aprendemos, e Deus nos ensina de uma forma certa, clara e concreta. Agora, quando ele diz que aquele que não entra pela porta, mas ele vai por outra parte, é ladrão e salteador, muitas das vezes nós dizemos que aqui no texto está dizendo que é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Mas se a gente aprofundar a cada dia, orando, jejuando e buscando, nós vamos ver que aqui ele não está falando que é o diabo aqui. Ele está dizendo que aqueles que são ladrões salteadores são mercenários, são homens
que não têm compromisso com o reino de Deus. São pastores que não preocupam com as suas ovelhas, que não preocupam em pregar a santidade, que não preocupam ali em ajudá-las, mas são homens que só querem juntar números e números de pessoas dentro de um algo chamado igreja para tirar dinheiro e bom proveito das pessoas, que não estão preocupados, porque são pessoas mercenárias. Mas dentro dessa introdução toda para a honra e glória de Deus, nós louvamos o Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai dizer: eu sou o bom pastor. E Ele vai dizer que Ele chama as ovelhas pelo nome. E tem um porém: as ovelhas ouçam a sua voz. As ovelhas ouçam a voz. É isso que eu vou ensinando para vocês de versículo por versículo. Quando Ele diz no número 2: mas aquele que entra pela porta é o pastor das... Aquele que entra pela porta é o pastor das... O que ele quer dizer? Ao contrário daquele que busca atalho. Aquele que não entra pela porta do corral das ovelhas, este é ladrão salteador. É aquele que não tem o Espírito Santo. É aquele que, desculpa a palavra, como a Bíblia diz, é um lobo em pele de cordeiro. Aquele que fala manso, aquele que se aproxima de ti, mas o interesse dele não é te ajudar. O interesse das pessoas não é ajudar a ovelha, é realmente ver se a pessoa tem alguma coisa que ele possa arrebatá-la, se a pessoa tem alguma coisa que ele possa tirá-la. Então agora, quando Jesus está dizendo que no número 2, mas aquele que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Aí você pega essa colocação. São esses, já são diferentes. Já são pessoas que têm o Espírito de Cristo. Já são pessoas que têm o Espírito de Deus. Já são pastores que realmente entram pela porta. O que é entrar aqui pela porta? Já são pessoas que têm a sã doutrina no coração. O mesmo amor que Cristo teve, aquele pastor vai ter pelas ovelhas. Doar sua vida pelas ovelhas. Preocupar com as ovelhas. Se dedicar em prol das ovelhas. Cuidar das ovelhas. Perguntar das ovelhas. Atenção para as ovelhas. Independente se a pessoa tem ou não tem. Independente se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa, dependente do grau de situações financeiras da pessoa, o bom pastor que tem o Espírito de Cristo, ele não está preocupado se a ovelha tem para oferecer para ele financeiramente. Porque o bom pastor que está na direção de Cristo, a preocupação dele não é arrancar o que as ovelhas têm, mas é arrancar o pecado das ovelhas para que elas vão para o reino de Deus. É arrancar da mão de Satanás, arrancar o pecado, tirar o pecado, mostrar a verdade para as pessoas. Porque uma alma para Deus, ela vale muito, uma alma para Deus vale demais. Então aí ele diz no número 3: a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua... Este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua, e chama pelo nome as suas, e atrás para... Primeiro ponto, nós precisamos entender que agora vai começar entre pastor e ovelha. A Bíblia está dizendo que as ovelhas ouçam a voz do seu pastor. A Bíblia está dizendo que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Conhecem a voz, ouçam. O mais importante de tudo isso, para que você não fique presa ou enganado ou enganada na mão de um mercenário, é que você tem que dar ouvido para o sumo pastor e bispo de nossas almas, que é nosso Senhor Jesus, que vem nos direcionar a toda a verdade, que vem preocupar realmente ali do nosso bem espiritual. Então, quando a Bíblia está dizendo que a esse ele ouça a sua voz, é sinal que pela misericórdia, quando o pastor vai pregar, o pastor vai ensinar. Quando eu falo pastor, porque é Cristo que usa nossas vidas. Jesus, ele diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, eu e meu Pai cremos nele e faremos morada dentro dele. Então, quando nós ensinamos coisas de nós mesmos, não é um ponto. Mas quando nós pregamos as Escrituras, quando nós abrimos as Escrituras, pregando o Evangelho, pregando a palavra, já não é coisa de nós mesmos, de nós mais. Por quê? Você imagina, você pega aí uma comparação. Uma pessoa que vai lá, não chegou nem direito na quarta série, não tem estudo nenhum, nunca fez teologia, nunca quer fazer, porque Jesus diz que quem vai ensinar todas as coisas é o Espírito
Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, quando você vê que vem palavra de conta nos ensinando, já não é o Emerson, já não é o pastor Emerson, mas é aquele que é o cabeça da igreja, que é Jesus. Para quê? Para que quando ele falar por meio da pregação, por meio da direção, por meio de um teatro, por meio de uma conversa, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E o seu pastor aqui não é um homem, o seu pastor aqui é Jesus. E ele diz no Atos, irmãos, o número 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas porque conhece a sua. Então entenda uma coisa: quando ele está dizendo, quando ele tira para fora, o pastor ele não fica atrás das ovelhas, ele fica na frente. Por quê? Porque na verdade o pastor aqui na terra é uma referência. Ele vai ali pela graça e misericórdia de Deus ficar na frente para que as ovelhas seguem ele. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus: vocês têm que observar os nossos pastores na sua vã maneira de viver, e que vocês têm que fazer o quê? Imita o tal na fé. Ou seja, vocês prestem atenção na maneira, no jeito, na santidade daquele que está ali para reganhar vocês, para que vocês imitam na fé. Porque o pastor ele vai diante, porque ele está à frente. Jesus está à frente de tudo, de todas as coisas das nossas vidas. Cristo ele tem que estar à frente. Se você entender, se você não for verdade, se você não compreender que Jesus ali é o seu pastor espiritual, bispo das nossas almas, e ele tem que estar à frente de toda a sua decisão, de toda a sua vida, de todo o seu pensar, de todo o seu falar, de todo o seu agir, em tudo que você vai fazer, você tem que entender que Cristo está à frente de todas as coisas. Por isso que ele mesmo diz em João capítulo 15, versículo 5: aquele que está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se nós quisermos colocar nós à frente e colocar Cristo para trás, as coisas não vão dar certo. Por isso que as ovelhas têm que ouvir a voz do seu pastor. Ele vai à frente e elas o seguem. E como que nós seguimos a Cristo? Quando a gente recebe a doutrina da palavra, quando nós seguimos ao Senhor, quando nós já estamos que somos pessoas discipuladas, pessoas que estão aprendendo com o Mestre, com o Senhor Jesus, e as palavras dele penetram em nossos corações. Por quê? Porque eu e você, nós todos somos ovelhas de Cristo, e quando ele fala conosco, nós dá ouvido à voz de Jesus. Nós dá ouvido à voz de Jesus. É o que ele diz, em nome do Senhor Jesus. Ele diz no 4: quando tira para fora as suas ovelhas, e vai diante delas, e as ovelhas por que quiser? Porque conhece a sua. Porque conhece a sua. Você que está aqui nesta noite, você que está na live, você já tem conhecido a voz de Jesus? Você já tem ouvido a voz do Senhor? Você tem dado ouvido se você está nas coisas? Você tem dado ouvido a voz do Senhor? Você tem dado ouvido para a voz do Senhor Jesus? Você tem conhecido a Jesus? Você tem testificado? Quanto mais você ouve, você lê a Bíblia, você lê a palavra, você está no culto, você está tendo um ensinamento, uma teoria, você sente realmente, você está dando crédito, que não o pastor Emerson que está falando, mas é o bispo das nossas almas, Senhor Jesus, que está nos conduzindo. A gente está dizendo que as ovelhas seguiam ele, porque as pessoas conhecem a sua voz. A voz de Cristo não é para conhecer, não, conheço porque a voz dele é fina, porque a voz dele é grossa, porque a voz dele é baixa, porque a voz dele não é esse tom, não é conhecer o tom da voz. Não é conhecer o tom da voz, nem o timbre da voz. É conhecer a linguagem do espiritual que Cristo vem falar conosco. É conhecer, porque a Bíblia diz que o espiritual testifica com o espiritual. Quando você para, você analisa, por mais que aquela palavra vem de encontro falando do eu, da falha, do pecado, mas você está ouvindo a palavra de Cristo, e quando ela bate bem em cima daquilo, é onde você conhece que já realmente não é o pastor que está ali, o pastor, vamos colocar na cara que está ali, é o
pastor Jesus Cristo. Por quê? Porque o pastor da carne não fica comigo 24 horas. Aí eu vou na igreja, a palavra vem te encontra comigo. Por quê? Porque eu da carne não posso estar com vocês 24 horas. Mas aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, ele vê tudo, sabe tudo. E quando chega aqui, ele vai cuidar dos seus filhos. Por quê? Porque nós fazemos partes e somos parte do rebanho de Cristo, para que ele nos conduza, para que nós permaneça no aprisco dele. Então a pergunta é essa. A Bíblia diz que as ovelhas seguem porque ouça, porque conhece a sua voz. Amém? Porque conhece a sua voz. Então nós precisamos entender em nome de Jesus. A sua vida, a minha vida, nós precisamos estar a cada dia mais e mais firmes em Cristo, para não somente dar ouvido. Eu preciso conhecer, como Moisés diz, que nós precisamos conhecer a Deus e proceder, continuar conhecendo a Deus. Porque se nós formos somente um ouvinte, mas eu vou na igreja, mas eu vou na pregação, mas eu estou na live. Mas se eu sou um ouvinte, não um praticante, é sinal que naquele exato momento a pessoa ouviu, mas às vezes ouviu com o ouvido, mas com o coração conectado em outro lugar, a ponto que as palavras veio como desvárias, e a pessoa não entendeu nada da pregação, não entendeu nada do ensinamento. Por quê? Porque só ouviu, mas não prestou atenção naquilo que está sendo dito, não interessou. Quando eu falo de ouvir, eu sempre costumo fazer aquela comparação, né? Porque isso é normal com todo mundo, você pode passar por isso, já passou, e é algo tão normal. Você imagina você conversando com uma pessoa, e a pessoa está do seu lado, você está explicando, você está conversando, você está explicando, você está falando, você está conversando, e você está tendo a certeza para você está seguro que aquela pessoa está dando crédito para aquilo que você está falando, está te ouvindo, porque a pessoa está do seu lado, está ali te ouvindo, e você fala, você explica, você fala, e a pessoa está, Só que no final das contas, quando você pergunta assim, você entendeu tudo que eu disse? O que você falou? Eu entendi só naquela parte. Como assim você entendeu naquela parte? Você ficou perto de mim a todo momento? Ou seja, o ouvido estava ali, mas a mente, a cabeça, o coração, a pessoa estava em outro mundo, distraída. Ou seja, uma outra coisa parece que estava sendo muito mais importante do que aquilo que a outra pessoa estava dizendo. Então no mundo espiritual não é diferente. Se nós também estiver na igreja, nós viemos para o culto, nós vemos a pregação, ouvimos um algo da parte de Deus, mas ficar com o nosso coração longe, com os pensamentos longe. É a mesma coisa que Cristo está falando com a gente, é a mesma coisa que Cristo está pregando para a gente, ensinando a gente, e no final das contas vem a situação, a pessoa cai no erro, cai na falha, não vai saber lidar com a situação. Por quê? Porque só estava no momento com o ouvido, mas o coração estava longe de Deus. Deu para vocês entenderem? Está dando para a igreja entender o que é dar ouvido? O que é ouvir? Ouvir não é somente a gente já foi lá, ouviu o culto lá mais vezes, deu 2 dias, 3 dias, já não lembra mais nada, já esqueceu do culto de domingo, já esqueceu do culto do domingo passado, da terça-feira passada. A gente precisa colocar em prática aquilo que a gente ouve. Você parou para analisar uma coisa? Você que está aqui nessa noite, você que está na live, você parou para analisar esse ponto que o pastor vai dizer na direção de Deus? Imagina que cada culto que você viesse, você vem com o coração, cada culto que você vem, hoje é terça-feira, sim ou não? Imagina hoje terça-feira, você ouça uma palavra hoje na terça-feira, você já sai daqui, antes que termine a noite, antes que você durma, você já sai daqui com disposição, focando naquilo que você aprendeu, para que você não caia nas mãos do diabo. Chega amanhã, se Deus permitir, você está com aquela palavra, você quer praticar, você está ali, Senhor, eu aprendi aquela palavra lá, e eu não vejo a hora de acontecer uma situação para mim praticar. Você já parou para analisar que todas as vezes, se alguém agir dessa maneira e dessa forma, irmãos, as pessoas ficam afiadíssimas no mundo espiritual? Por quê? Porque cada culto que a pessoa vem, aprende algo novo, algo diferente. Mas
Aí chega a semana que vem, Deus fala, prega de novo a mesma coisa. Por quê? Senhor, mas já preguei, Senhor. Eu sei que você já pregou. Vou pregar de novo? Prega de novo, não sei por quê. Porque tem uns que estão lá, mas aí no coração está longe. Então tem que precisar falar da mesma maneira, do mesmo jeito, da mesma forma. Por isso que Paulo fala, eu nunca vos cansei de falar a mesma coisa, porque isso é para proveito de vós. Então a gente tem que dar ouvido, mas tentar praticar. Porque a Bíblia diz no livro de Tiago, não seja somente o quê? Você conhece a Bíblia. Não seja somente não seja somente mas seja um ouvinte para... A gente tem que entender que a igreja, a gente vem cultuar. Se no dia que a gente está cultuando, se Deus quiser te curar, Ele vai curar. Deus quiser fazer grande obra, Ele vai fazer. Mas o tudo de nós ir para a igreja é aprender a palavra na teoria. O dia a dia, a situação que vai fazer de você um homem, uma mulher praticante da palavra. Porque quando você se torna um homem ou mulher praticante da palavra, você já entendeu a questão da conversão. Aquela pessoa que não é batizada, presta atenção, aquela pessoa que não é batizada vai começar a ouvir a pregação, começar a ouvir a palavra, no dia a dia vai começar a colocar em prática. Por quê? Porque cresceu o objetivo. Começou a crescer o objetivo, que eu preciso sair daquele pecado, eu preciso parar de fazer isso. Por quê? Porque eu preciso alcançar o batismo nas águas. Porque se eu não descer as águas, se não tomar a Santa Ceia, de maneira alguma nós vamos entrar no reino de Deus. Ou seja, às vezes as pessoas acham que só vêm para a igreja e não buscar os objetivos espirituais nas nossas vidas. Tem pessoas que acham que só de vir na igreja já vai estar salvo naquele dia. Não é assim que funciona no espiritual. A pessoa pode ter 50 anos dentro de igreja, mas se não for batizar, se não toma Santa Ceia, se não anda na obediência, se não se arrepende dos pecados, se não está na santidade, como é que vai para a glória de Deus dessa maneira? Não tem, a Bíblia tem regras. Então por isso que tudo é um processo. A gente chega de uma maneira, Deus recebe nós da maneira que nós chegamos, mas Ele quer que nós passamos por um processo de mudança, de conversão, para que assim o que? Peraí, eu vejo no dia da Santa Ceia, eu não sou batizado. Eu vou começar a perguntar para o pastor, começar a interesse, pastor, eu vejo esse irmão tomando Santa Ceia, como é que eu faço para tomar? Você é batizado? Não sou batizado. Aí o pastor vai acompanhar, a pessoa vai ter um interesse, a cada culto a pessoa vai prestar atenção, porque colocou no coração um objetivo do batismo, porque através do batismo você passa a ceiar, entrar em comunhão com o corpo e o sangue do Cordeiro. Então existe processo, mas para que tudo isso aconteça na minha e nas nossas vidas, o necessário que é eu conhecer a voz do meu Senhor Jesus, eu dar ouvido para o meu Senhor Jesus. E quando eu estiver na minha vida comum lá fora, que eu venho fazer o quê? Eu venho praticar. Porque se sabe quando Deus Ele olha para mim, Ele olha para ti, e Ele vê verdadeiramente quando nós estamos ouvindo pela palavra dEle, e nós reconhecemos a voz dEle, não é somente aqui na igreja. A prova que Deus vê, que Ele vê que realmente vai dar ouvido, é quando nós vemos aqui, ouvimos a palavra. Amém, igreja? Amém, irmãos? Amém. Só que qual é a verdade que Cristo vai ver em nós? Quando nós estivermos lá fora da igreja, vai vir a situação, e aí naquele momento, sempre o Espírito Santo vai te lembrar: olha, não faz isso, você aprendeu na igreja. Olha, Deus quer que você age dessa maneira. Olha aquele ponto ali, Deus quer trabalhar na tua vida. Não cai nisso não, é o diabo armando uma armadilha. Não faz isso não, é o inimigo tentando roubar sua paz, que você não entre em santidade, que você se esmoleça. Quer dizer, quando a pessoa dá ouvido para aquilo, vai lembrando da palavra, lembrando do ensinamento, e já o quê? Tenta vencer o próprio eu, a própria vontade, para não agir do mesmo jeito, da mesma maneira, mas agir do jeito que Deus ensinou. Aí sim Deus vai ver que a pessoa não está emprestando ouvido. Aí a pessoa deu o ouvido, do ouvido veio o ouvido, entrou no coração, do coração veio para a mente. Na hora da situação, o Espírito Santo foi lá, relembrou aquela pessoa daquilo que ela ouviu, porque a Bíblia diz: não preocupei nem o que dizer, o que vou falar, mas o Espírito Santo é que vos fará te ensinar e lembrar todas as coisas que eu tenho vos falar. Ele faz lembrar, ele vê esse interesse. Então,
meus amados irmãos, veja que a Bíblia está dizendo para nós que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, conhecem a voz de Cristo. Nós precisamos entender que nós ouvimos, devemos conhecer. Por quê? Porque se você não conhecer, você tem um outro caminho. Você tem um outro caminho. Ou você tem uma outra, vamos colocar, uma outra voz que vai falar contigo. E essa voz não será Jesus. Presta atenção que nós vamos ler no número 5. Lê comigo o número 5. Mas de modo seguirão o, antes fugirão, porque não conhece a voz do. Amém, igreja? Como que você vai fugir do estranho? Se você pegar firme, você começar a olhar a palavra de Deus, dar ouvido, quando você vê uma ministração, uma pregação, quando você vê um algo na internet, quando você vê alguém que te encontrou na rua e queria falar de uma doutrina, e você aprendeu na palavra que aquilo que a pessoa falou não condiz, não é a realidade bíblica daquilo que você aprendeu, você não vai concordar com o estranho, porque você vai ver que não é o mesmo espírito. Você vai ver que aquilo que a pessoa está dizendo pode até ser lindo, bonito, mas naquilo que você aprendeu, não que o homem diz, mas naquilo que está escrito na Bíblia, a Bíblia diz que você não vai ser um estranho, porque você não conhece aquela voz. É de uma maneira, daquela maneira que a Bíblia nos ensina lá em 1 Pedro. A Bíblia diz que toda a escritura, toda a profecia deste livro nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens que falaram pelo Espírito Santo, foi inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, nenhuma profecia deste livro pode ser interpretada por vontade de homem nenhum, nenhum homem, porque ela não foi produzida pelos homens, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você ouça Jesus, você ouve a voz de Jesus, você conhece a palavra, você vê que a Bíblia diz sim, você trabalha no sim, você vê que a Bíblia diz não, você trabalha com não, você vai fazer da mesma forma, da mesma maneira que você ouviu a voz de Jesus por meio da onde? Da palavra. Agora, se vem nos seus ouvidos uma doutrina, uma palavra que discorre em concordância, em discrepância com aquilo que você já tem ouvido e aprendido, e aquilo que você tem ouvido e aprendido não é o que eu acho, o que eu vejo, o que eu penso, mas aquilo que você leu na Bíblia, você viu o que está escrito na Bíblia. Uma pessoa dessa não serve a estranho. Uma pessoa dessa não vai seguir aqueles que tentam colocar uma outra doutrina, um outro ensinamento. Por quê? Porque a pessoa já ouviu a voz do Senhor Jesus. E uma pessoa que ouça a voz de Jesus, ela não vai seguir qualquer tipo de doutrina, ela vai seguir aquela que realmente entende, conhece e começa a seguir o verdadeiro Cristo. Porque hoje tem vários Cristos inventados pelos homens, mas um só é o verdadeiro de Deus. E pastor, como que eu posso saber qual é o Cristo verdadeiro? Como a Bíblia diz para nós, pelas árvores conhece os seus. Ele pede para provar o Espírito. Amados, provai os Espíritos, para ver se o Espírito procede do erro ou da verdade, da mentira ou da verdade. Pastor, como que eu provo os Espíritos? É fácil de você saber quando você prova o Espírito. É fácil você saber quando é um homem de Deus ou uma mulher de Deus que quer tentar introduzir uma doutrina diferente para você que você não tem conhecimento. É facinho. De que maneira, pastor? Todas as vezes, quando você vê que alguém tenta trazer uma doutrina para você diferente, você vê um algo no vídeo, alguém te manda algum vídeo, alguém te posta alguma coisa para você, ou alguém tenta, olha, ouça isso, escuta isso. O que isso é fácil você saber? É fácil. Se você vê se é de Deus ou se não é de Deus. Se é alguém que está na porta, entrando pela porta, ou se é alguém que está buscando o atalho. É fácil saber. Primeiro ponto, eu dou um exemplo. Se você chega no pé de manga e você quer chupar manga, você quer encontrar lá o quê? Manga ou melancia no pé de manga? Não é verdade? Agora imagina você estar lá, nossa, que vontade de chupar aquela manga. Chega lá,
Só que na manga ele não está escriturado, você vai achar estranho? Para não, mas você está errado aí. O pé de manga, a folha de manga. Eu estou vendo, eu conheço o pé de manga. E a limão? Você vai achar estranho. Alguma coisa aconteceu ali para dar limão, amém? Você vai falar assim, você é verdadeiro. Ah, pastor, é porque foi injetada, né? Enxertaram ali, punharam ali uma mudinha, né, de limão, com um pezinho de manga, e cresceu o galinho de limão, junto com o galinho de manga, aí ficou aquele negócio enxertado. É o que nós mais vemos hoje. Pessoas enxertadas no Evangelho. Mas no natural, no espiritual, o princípio não é dessa maneira, não é dessa forma. Então o que você vai? Você não vai por aquilo que é enxertado. Você vai pelo quê? Princípios. Você vai pelos princípios. E aonde que você vai pelos princípios? Presta atenção. E aonde você vai pelos princípios? Quando você vê aquilo, mas peraí, eu fui na igreja, o pastor me ensinou algo e a pessoa está falando outro aqui. O que você vai fazer? O diabo vai querer colocar dúvida. Será que eu acredito no pastor da minha igreja? Ou será que essa pessoa que está certa? Será que é o pastor que está certo ou a pessoa está errada? Será que a pessoa está errada? Certo ou o pastor está errado? Fácil de você saber. Você procura ver aquilo que o teu pastor da tua igreja te ensina. Você procura ver o que ele está falando, se está na sua Bíblia. Se estiver na Bíblia, aí você tem que acreditar naquele que está dizendo aquilo que está na Bíblia. Se o pastor está dizendo na Bíblia, então está certo, porque o que vai salvar é aqueles que seguem a palavra de Deus. Então, se o outro está falando algo, aí você vai lá, pega um vídeo, pega uma coisa e fala isso, fala aquilo, aí você está lá na Bíblia e fala, mas peraí, a pessoa está dizendo algo, mas a Bíblia está falando outra coisa. A pessoa está dizendo uma coisa, mas a Bíblia está dizendo outra coisa. O que você tem que fazer? Não é ir pelo que a pessoa acha, no que eu vejo, no que eu penso. Você tem que ir pelo que a Bíblia diz para você, o que a palavra diz. Isso se chama de provar os espíritos. Pelas árvores conhece os seus. Então, se a pessoa é uma árvore de Cristo, ela vai produzir o fruto que está escrito na palavra de Deus. Então, se uma pessoa que é de Cristo já ouviu o Evangelho, ela não vai seguir o estranho, não vai ouvir a voz do estranho. Amém, irmãos? Número 6. E Jesus disse nessa parábola: mas eles não o que era que ele tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade eu sou a porta das... Oh, glória! Bate palma para Jesus. Então tem uma coisa agora, uma coisa encaixando com outra, para você entender. Jesus falou essa parábola, os discípulos não entenderam. Agora Jesus vai fazer o quê? Vai declarar abertamente para eles. Agora Jesus ele vai dizer: ei, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Por isso que eu expliquei com vocês a simplicidade, o ensinamento na direção de Deus. Veja, meus amados irmãos, que a Bíblia diz para nós aí em João 10, 1 em diante: em verdade eu vos digo que aquele que não entra pela... Quem que é a porta? Que não entra pela porta do curral das ovelhas. Mas, aí número 1, mas sobe para outra parte ladrão e saltinho. Então uma coisa testificando para a outra. Agora Jesus está dizendo no finalzinho do número 7: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então o que ele quer dizer com isso? Todos aqueles, irmãos, eu, você, independente de caminho eclesiástico, nosso caminho tem que passar por meio de Jesus Cristo. A nossa vida tem que estar em Cristo. Tudo que nós fazemos está em Cristo Jesus. Porque ele diz que aquele que não entra pela porta, por quê? Por Jesus. Quem não entra por Jesus é aquelas pessoas que às vezes quer estar na igreja, quer pregar, quer ensinar, quer estar na igreja, mas não quer se arrepender dos pecados. Inventa um monte de justificativa. Não, porque essa palavra é para Pedro, é para Tiago, é para João, é para o tempo passado, agora para a igreja atual nesse momento. Não, a igreja atual nesse momento modernizou. Não, agora você pode fazer isso, você
pode fazer aquilo, um pouquinho pode, está tudo liberado. Mas espera aí, a palavra não mudou, a palavra é a mesma. Ou seja, são pessoas que não entram pela porta, mas ficam o quê? Buscando atalho. Porque o objetivo de muitas pessoas que buscam atalho não é buscar ter uma vida, como é que fala sobre isso? Uma vida firme na presença de Deus, no espiritual com Deus. Não é uma vida, não quer ter uma vida em comunhão com o espiritual de Deus. São pessoas que querem estar na igreja, mas buscando a igreja como se fosse um aconchego. Eu me sinto bem ali, não fala do meu pecado, eu posso ir lá, eu posso estar na igreja, sair da igreja, eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer o que eu lembro da mesma maneira, ninguém me impede. Claro, ninguém vai mentir ninguém, mas a palavra tem que ensinar. Porque na verdade, nem eu como pastor posso obrigar vocês, nenhum de vocês. Meu irmão, você tem que obedecer, meu irmão, você tem que obedecer. Meu irmão, a palavra, não, eu tenho que pregar a verdade. Porque quem convence já não é mais o homem, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nenhum pastor mesmo pode chegar às pessoas e dizer, você é obrigado, se tinha que ser obrigado. Não, nós como líderes temos que pregar a verdade, doa quem doer, as pessoas gostando ou não, ir de encontro que as pessoas estão fazendo ou não. A minha parte, a minha função, eu tenho que pregar a verdade. Agora, os ouvintes, esses que se for dar ouvido pela voz de Jesus, aquele que está ouvindo pela voz de Jesus e começa a seguir Jesus, é sinal o quê? Que o Espírito Santo convenceu do pecado. É sinal que o Espírito Santo convenceu já do pecado. Amém? Então, para vocês entenderem, quando Jesus fala, em verdade eu vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Mas aquele que não entra pela porta e sai por outra parte, este é ladrão e salteadores. São pessoas, irmãos, que às vezes até citam o nome de Jesus, mas tipo jovem rico, sabe? O que eu farei, mestre, para herdar a vida eterna? Faz isso, faz aquilo outro, ama o seu próximo, a ti mesmo. Senhor, eu faço isso desde a minha mocidade. Tem mais alguma coisa que me falta? Agora, se você quiser ser perfeito, que você quer mesmo, sabe o que você faz? Vende tudo que você tem e dá para os pobres, e vem e me segue, e terá um paraíso nos céus. O que ele fez? Ele bateu na porta, mas ele fez o que? Se afastou e deu as costas para. Ou seja, queria entrar no reino de Deus, mas não queria entrar pela porta. E se não passar pela porta de Cristo, ninguém vai conseguir entrar no reino dos céus. Ninguém vai conseguir. Então, vamos mais um pedacinho aqui. A Bíblia diz no número 8 aí para nós: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e saltinhos, mas as ovelhas não os. Eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastos. Oh, glórias! Aleluia! Aleluia! Irmãos, o que a Bíblia está dizendo para nós aqui? Jesus está confirmando. Tem muitas passagens, principalmente lá na lei, lá no Velho Testamento, que Deus abominou os povos dos pastores daquela época. Eles só queriam, irmãos, eles só queriam usurpar as ovelhas. Eles não cuidavam das ovelhas. Se a pessoa estivesse passando uma luta, uma prova, eles não ajudavam. Ou seja, eles arrancavam, eles queriam apacentar a si mesmo. Eles arrancavam o que as pessoas tinham, e depois que as pessoas queriam buscar um auxílio, eles abandonavam. Deixava lá a raquítica, deixava lá aquela pessoa sem lã, sem gordura, modo de ser espiritual. Quando Jesus está dizendo os que vieram, eu sou, né? Ele está dizendo que ele é, mas os que vieram antes dele são todos ladrões e salteadores. Falei e repito, aqui nesse texto de João 10 e 1 em diante, ele não está falando que o ladrão é Satanás. Não é, que não é. Ele está dizendo que são pessoas mercenárias, falsos pastores, falsos profetas, pessoas que só quer arrancar das suas ovelhas. Posso contar um testemunho rapidinho? O que eu vou falar para vocês não foi fato que passou para um pastor, não. Eu testifiquei essa cena. Aqui na nossa cidade, não vou dizer nome, tinha uma mulher, uma senhora,
Irmãos, ela dava de tudo na igreja. Tudo que a igreja pedia, ela dava. Uma igreja que fala salve a você. Arrancou tudo. Tudo que a mulher tinha. Arrancou. Ela pegava a aposentadoria dela e do esposo dela que era falecido. Eles jogavam tudo na igreja. Tudo na igreja. Mas arrancou tudo que a mulher tinha. É uma senhora. Tudo, irmãos. Ela serviu anos nesse ministério. Tudo que eles pediam, ela dava. Você faz isso, as campanhas deles, as fogueiras deles, essas mentiralhadas que falam que pega água, que pegou água lá do Rio Nilo, água de Israel. Mentira, pega água da torneira de casa, põe ela numa tampinha e fala que é de lá de Israel. Mentira isso aí. Não é água de Israel nada. Então uma pessoa, isso é real, aconteceu aqui em nossa cidade. Deu de tudo e muitos anos serviu. Eu encontrei essa pessoa afastada, decepcionada, nem pensando mais em voltar nos caminhos de Deus por causa disso. Porque ela depositou toda a sua confiança acreditando no homem, acreditando ali nas promessas falsas, acreditando nas bênçãos falsas. Irmãos, a mulher, ela dava dinheiro de pouco não, era de 1.000, 3.000, 4.000. Ela fazia até empréstimo para dar para a igreja. Porque o pastor, suposto, aliás, o pastor mentia e falava que ela ia, enganava. Chegou uma certa feita, de tanto empréstimo que ela fez, o nome dela estava ali para Serasa, esse negócio aí. Ela começou a passar necessidade. E ela saiu tão decepcionada deste lugar, até hoje ela fala, eu não sei se ela é viva ainda. Ela fala, sabe por quê? Porque ela foi pedir uma ajuda, abre aspas para esse suposto pastor. Porque a conta de energia dela estava cortada, a água estava vencida e ela precisaria de uma ajuda. E quando que ela foi? Ela foi lá em quem ela mais ajudou. Sabe o que o pastor falou para ela? Irmã, a única coisa que eu posso fazer para a senhora, sabe o quê? A senhora compra uns pacotes de farinha e faz um bolo e vende na porta da igreja. Como é que ficou o psicológico dessa mulher? Como é que ficou o coração dessa senhora? Quer dizer, quando ela servia, tratava ela bem. Mas no momento que ela mais precisou, irmãos, olha o que eles falou. E a outra, nem eles que iam fornecer farinha, mandou ela comprar farinha. E mandou ela errar ainda, né? Mandou vender o bolo na porta da igreja. Sendo que a igreja não é casa de comércio, a igreja é casa de oração. Já errou por aí. Então, para você ver que isso são mercenários, ladrões e salteadores, pessoas que querem encher tempo. O que adianta encher tempo? E colocar no altar uma falsa esperanças. E as pessoas acreditando, porque o diabo trabalha nisso. O diabo conhece as necessidades das pessoas e o diabo vai usar aqueles que são mercenários para colocar uma falsa bênção na vida das pessoas. A ponto que as pessoas entregam tudo no altar financeiramente, mas não entregam a vida no espiritual. Porque o objetivo de Deus, o objetivo de Cristo, não é chamar as pessoas a trazer na igreja e primeiro abençoar o material das pessoas. O objetivo de Cristo, em primeiro lugar, é que as pessoas aprendam a buscar o reino e a sua justiça, para que as demais coisas serão acrescentadas. O objetivo de Cristo é esse. É ensinar que as pessoas não devem entregar no altar os bens materiais, mas entregar no altar o coração, a alma, a sua vivência, a sua vida. Por isso que ele diz aí, que nós falamos em nome do Senhor. No número 9, eu sou o bom, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Salvar-se-á. Tem alguém aqui que quer ser salvo? Diga amém. Se alguém entrar por mim, ele diz que ele é a porta, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar, está aí no número 9, amém? Tem alguém aqui que quer ser salvo aí? Dá uma glória a Deus. Esse é o objetivo. Para nós se salvar-se-á, precisamos ouvir sua voz. Ouvindo a voz de Cristo, a palavra, a doutrina, os ensinamentos. Quando a palavra dizer, ó, isso é pecado, isso é falha. Se você quer se salvar e
você entendeu que agora Jesus é a porta, Ele é o pastor, por amor a Ele e por aquilo que você precisa buscar a tua salvação, você tem que abandonar o pecado. Você tem que abandonar o nosso eu, a nossa vontade. Essa é a realidade. Por isso que eu digo, só que isso que nós pregamos e ensinamos, eu repito, não posso chegar aí na igreja, que vocês ninguém pode chegar, jogar a palavra por bela abaixo. Você tem que fazer isso, você tem que ser obrigado. Não. Eu perguntei, tem alguém que quer ser salvo aí? Diga amém. Para ser salvo tem que entrar por onde? E por entrar pela porta nós temos que fazer aquilo que Pedro disse. Veja, meus irmãos, aquele que chamou que é santo. Então seja santo, porque eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. Então sem a santificação ninguém verá. Então para nós entrar pela porta, antes de passar pela porta, olha, imagina, daqui para lá é a porta, amém? É o portal aqui, amém? Só que para mim passar pela porta celestiais, eu já tenho que estar o quê? Santificado antes. E como que eu me santifico antes para passar por essa porta? Pela palavra que nós temos ouvido, pelos ensinamentos que Deus está trazendo para cada um de nós, amém? E ele diz algo aí no número 10: o ladrão não vem senão a roubar, matar. E aí? Quem é esse ladrão de João 10 aqui? Quem é esse ladrão de Jesus? Oxi, misericórdia. João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar. E diz: quem é esse ladrão? Ô glória, tá caminhando. Quem é esse ladrão aqui? Sim, não é Satanás, irmãos. Não é o diabo aqui. Ele está falando, a gente tem que pegar o texto e o contexto. O ladrão veio para matar, roubar e diz: destruir. Primeiro ponto: o ladrão veio para roubar. Encaixa uma coisa com outra, amém? O que a Bíblia diz lá em Apocalipse? Ei, olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse. Ei, guarda o que você, para que ninguém roube a tua. E o que ele vai roubar de você? Como que você adquire sua coroa? O que você tem guardado para adquirir sua coroa? Deixa só isso. É a palavra, amém, irmãos? Guarda o que você, para que ninguém roube a sua. Davi diz: guardei a sua pá no meu corpo. Para quê? Para não pegar contra ti. Então o ladrão vem para roubar. Presta atenção. E o que ele vai roubar, o ladrão aqui? O ladrão que ele não está preocupado aqui de roubar, desculpa a palavra, coisas materiais suas agora que não. Esse ladrão levando no espiritual, ele vem para roubar. É como a gente prega e ensina. Presta atenção. Se você não vigiar agora aqui, ó, faz alguns minutos, não deu hora aí que eu estou pregando a palavra, amém? Se você não vigiar nesses pequenos minutos e ficar pensando em outra coisa, ele já está roubando essa palavra de dentro de você. Ele já está roubando. Ele já está tirando. Jesus está lançando e ele está tirando. Como que ele está tirando? Colocando outros pensamentos na sua mente, um outro algo no seu coração, uma preocupação, pensando em alguma outra coisa, tentando de alguma maneira, de alguma forma tirar da tua atenção. Então o ladrão ele vem para roubar, amém? E matar. E como que ele te mata? Sim, escrevi. O que eu falei para você que testemunho da senhora? Matou ela, irmãos. Matou ela. Se ela tinha da jeito dela, da maneira dela, uma fé dela que ela tinha naquilo que ela cria, por essa atitude que esse mercenário fez com ela, fez o quê? Hoje ela não quer saber nem de Deus mais. Ou seja, arrancou o mal que ela tinha no coração. Se ela tinha alguma devoção, alguma confiança, alguma fé do jeito dela, no Deus, no jeito que ela cria, por essa atitude que ele matou a senhora espiritualmente. Não quer nem saber de Deus, não quer nem saber mais de igreja, por causa de um mercenário. Amém?
destruir. Amém? Roubar, matar e diz. E por que destrói? Destrói tudo, irmão. Destrói o quê? Sonhos espirituais, planejamentos espirituais, destrói a fé, destrói a esperança, destrói o vínculo da pessoa, destrói tudo aquilo que diz respeito ao espiritual, destrói tudo. Mas é como se uma casa está sendo o quê? Desmanchada, está desmoronando, está despedaçando, pouco a pouco. É o que ele faz, o mercenário, destrói tudo. E no final das contas, isso é só um testemunho que eu tenho de outra pessoa também que eu tenho aqui em Batatais. Um antigo amigo meu aí, que eu fui varão, se deixou se levar para casa, falou, pastor do céu, por isso que eu falo para vocês, tem pessoas que acham que é esperto, irmãos. Se não vigiar o diabo, ele tem uma falácia na boca das pessoas tão mansa, que ele consegue introduzir as pessoas. Você quer ver, irmão? Filha, irmão, você viu? Eu não sei se foi irmã. Lembra uma vez? Foi você, não foi? Que estava num lugar? A irmã estava num lugar uma vez que estava pedindo. Você não foi? Não foi você não, né? Foi você que encontrou por uma vez? Muitos anos, lembra? Eu não quero aqui na janela. Não é? Eu não estava muito aqui, ó. Aí passou por esses casos, ó. Não foi, filho? Irmão, pedia mesmo, irmão. Era questão de. Aqui nós ensinamos certinho. Diz meu filho, não. Passou, lembra quando era você, ele chegou na igreja, né, filho? A gente sentava, conversava. Então, irmão, pedia. E outra, hein? Disse que levava até com. Tinha um escritório, uma salinha, sei lá. Amém, irmãos? Amém. Hã? Escuta aí, dá o quê? Carneiro, irmão. E amanhã uma Casas Bahia, uma loja 100 agora? E a mãe eletrozema para dar carneiro, tá vendo aí, não é? Isso, aonde você viu isso na igreja? Mercenários. É isso que a gente está ensinando vocês. Por quê? Pela misericórdia. Cristo, ele tem dado uma palavra. Está escutando? Aí, a prova viva. Então você vê que isso existe, irmãos. Então, tadinho, eu vejo outra irmã com o olho cheio de lágrimas, contando esse testemunho aqui, ó. Então, para vocês verem, por isso que nós temos que valorizar, quando nós estamos na verdade, ensinamos que realmente, irmão, tem muitos mercenários, mas a ovelha, Deus quer que nós ouvimos a voz de Cristo. Ó, uma coisa eu digo para vocês. Para você ser curado, para Deus te libertar, para uma porta de emprego, para Deus abrir uma porta de emprego, para tua família ser restaurada, teu casamento ser restaurado, não precisa pagar e dar nenhum dinheiro, como se fosse assim, ó, você dá o dinheiro, você leva o carnê, você faz isso, que é o envelope da cura, o envelope disso. Não caia nisso. Não caia. Quando Jesus deu os poderes, as virtudes para os seus discípulos, Jesus falou: espera os demônios, ressuscita os mortos, cura os leprosos, cura os enfermos, faz de tudo. O que Jesus falou? De graça você receber e de graça você dá. Os dons de Deus jamais devem ser pagados. Por isso que eu falo, não existe isso. Eu conheço pessoas que chegaram já de mim: pastor, eu fiz isso, pediram para me fazer isso, eu fiz isso aqui. No final das contas, o que eles falaram para você? Você não conquistou porque a sua fé foi pouco. Mas peraí, pediu pai 10. Eu conheço uma pessoa que pediu pai 10 mil reais pro cara. E o rapaz foi lá e viu, irmão. Ele vendeu a moto dele, pediu conta do serviço, pegou ali um acertinho, juntou os 10 mil reais nesse tal de fogueira santa aí, ó. Aqui em Batatais estou falando, viu, gente? Estou indo longe não, só daqui. Sabe o que aconteceu? No final das contas, não realizou o propósito dele. Ele foi lá no tal de pastor, amém? O que ele falou? A tua fé foi, ó. Engraçado, mas os 10 contos ele deixou no bolso dele, né? Viu como é que é o mercenário? Então Jesus, ele traz coisas para nós, igreja, onde nós precisamos entender que o ladrão, número 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e diz. Mas olha o propósito de Cristo: eu vim para que tenha vida
e tenha com abundância. Eita glória! Eita glória! Por que ele diz isso? Número 10, número 11. Eu sou bom e o bom pastor da sua vida apenas o único que fez isso. Número 12. Mais comer. Olha o ladrão aqui, ó. Mais comer. E o que não é. Está vendo? Por isso que eu falo para vocês, a gente lê a Bíblia, lê a palavra, a gente vai aprender, começar a ter discernimento e ver. O ladrão de João 10:10 não é Satanás, são mercenários, são falsos pastores, que só quer dinheiro das pessoas. Usa a igreja, usa o culto, usa as pessoas como, sabe, irmãos? E o diabo, ele é astuto, ele sabe as necessidades das pessoas, e aí vai um homem na espaço do Satanás e lubridia e engana todas as pessoas. O mercenário, que não é pastor, olha o que ele diz no número 12: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são, vir-o e deixa-as. O que ele faz? E o lobo faz o que com as ovelhas? E o lobo arrebata e dispersa as. Significa isso aqui, pastor? Depois que o lobo, depois que o mercenário roubou tudo que as pessoas têm, no material e no espiritual, agora as pessoas já estão à mão do Satanás mesmo. Essa expressão, o lobo vai vir para pegar as ovelhas, e o que vai fazer o mercenário? Ele vai fugir, porque o mercenário, ele fala em mim, ele não tem prazer, ele não tem amor pelo rebanho, ele não tem amor pelas ovelhas, ele não tem aquele amor que uma alma assim, pregar para uma vida, 2 vidas, cuidar com aquele amor, ele não tem. O mercenário não. A partir do momento que ele vê que a pessoa não tem mais nada para oferecer, a desculpa a expressão aqui, ó, sai para lá. Por quê? Porque não está preocupado com o espiritual, com o sentimento, com a família. Não está preocupado com o que a pessoa está vivendo, com o psicológico da pessoa, que ali é uma alma. Agora o bom pastor Jesus não. O bom pastor Jesus não, ele tem das 10, ele tem a 100. Se ele viu que tem 100, mas ele observou que tem 99, ele não se contenta só com as 99, não. Tem uma faltando. Não, é Jesus, deixa pra lá, você tem 99, deixa uma só, não faz diferença, deixa pro lobo. Não, é minha. O que você vai fazer, Jesus? Vou deixar as 99 que está cuidadinha e vou buscar aquela que se perdeu. Para que você vai buscar? Está ferida, está machucada, está cheio de erro, falha, cheio de pecado, cheio de transgressão, não tem nada para te oferecer daqui. Não, para que você vai buscar? Ele vai buscar porque esse é o propósito dele, irmãos. Chamar os pecadores para o arrependimento. Ele é a água, ele limpa, ele santifica, ele purifica. E quando ele acha a ovelha que se perdeu. E a Bíblia diz que ele faz, irmãos. A Bíblia diz que ele não fala assim para ela assim, ó, vem, você me seguir, agora você continua seguindo, já te achei, então vem, me segue. Não, ele não faz isso. Ele sabe que a ovelha perdeu, que ficou na mão do lobo, que foi arrebatada pelo lobo, que o mercenário deixou, usufruiu tudo que ela tinha. Sabe que a ovelha está fraca, sem lã, precisa de força, precisa de ajuda. Ele não vai dizer, vem caminhando suas próprias pernas, você sai que você não. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a sua ovelhinha. Ele vai pegar a ovelhinha, irmãos. Vai colocar no seu ombro, gostoso. Ele coloca no seu ombro, chama gostoso, pega aquela ovelhinha, sabe por quê? Porque no momento a ovelha está fraca, ela não pode caminhar com as pernas dela. Então ela não vai caminhar com as pernas dela, é Jesus que vai carregar ela no colo. É Jesus que vai carregar ela no colo. É. E quando ele vai achar ela, ele vai dizer para os seus amigos, ei, venha, alegramos, porque a ovelha perdida estava perdida e agora ela foi achada. E assim haverá festa no céu por um pecador que
mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê que o lobo deixa as ovelhas e foge, o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Número 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das. Você lembra que a todo momento vem falando que o mercenário, o falso pastor que só quer dinheiro, ele não tem cuidado das. Isso é para você ver que eu não prego de mim mesmo, que eu falo está escrito na Bíblia. Aqui eu não estou pregando contra a igreja A, contra a igreja B, não estou preocupado com isso. A minha preocupação como pastor é pregar o evangelho, pregar a verdade, e que você saia daqui na simplicidade, mas cheio do conhecimento. Cheio do conhecimento na simplicidade. Porque eu tenho certeza, se até uns dias, você fala assim, até, não vou dizer todos estão aqui, mas você está na live. Eu tenho certeza que antes de eu falar, antes de eu pregar, dizer que João 10:10 não é o ladrão aqui, não é o diabo, eu tenho certeza que alguns de vocês acharam que no livro de João 10:10 eu falo, o ladrão vem para matar e roubar e rio, muitos de vocês achavam que era o diabo aqui, não é. É claro que o homem está manipulado pelo espírito do inimigo, mas ele está falando direto, especificamente, literalmente, de um homem cujo é mercenário, de um homem cujo tem um título como pastor, mas não é pastor, porque ele só quer usurpar a lã e a gordura das ovelhas. Ele está indo direto. Amém? Número 13. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das. 14. Eu sou bom e conheço as minhas, e das minhas ovelhas eu sou. Você tem conhecido Jesus? Eita glória! Você está conhecendo Cristo? Ele está dizendo, eu sou o pastor. Ele disse aí, eu sou o pastor, conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou. Então todas as vezes que você vem na igreja, Deus está exortando, Deus está repreendendo, Deus está parabenizando, Deus está consolando, Deus está te mostrando, você tem que entender, é o seu Jesus, é o nosso Jesus, que dizemos na palavra que conhecemos Ele. Deus eu sou conhecido. Como que você vai conhecer Jesus? Posso fazer uma pergunta para a igreja? Você conhece Deus? Vocês conhecem Deus, irmãos? Essa é a pergunta. Você está na live, você que está aqui, você conhece Deus? Sim ou não? Você que respondeu sim. Como que você conhece Deus? Como você conhece Deus? Conhecer Jesus e conhece Deus. Como é que é, Marcelo? Pela palavra de Jesus disse em João 17: Pai, a eles eu dei a tua palavra, e agora eles conheceram o Senhor como o único Deus e a Jesus Cristo a qual o Senhor tem enviado. Sabe como você conhece Deus? Pela palavra. Você vai conhecer Deus pelas Escrituras. Pós-lei, antes-lei, Novo Testamento. De Gênesis a Apocalipse. Você vai conhecer quem é Deus. Você vai conhecer quem é o Senhor. E nós conhecemos quem é Jesus? Essa vai ser forte. Essa vai ser forte. Você que está aqui, você que está na área, você conhece Jesus? Porque ele disse: eu conheço as minhas, falou que eu conheço as minhas, e delas eu sou. Você conhece a Jesus? Vai embora não. Você conhece a Jesus?
conhecer a Jesus, amém? Eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou. Uma pessoa que diz que conhece a Jesus, conhecendo a palavra e permanece ainda no pecado, depois que conheceu Jesus e peca todo dia voluntariamente, eu disse que uma coisa é dizer, você está lá, você está aqui. Você pode dizer que conhece Jesus, mas Jesus não te conhece. Por quê? Eis que a mão do Senhor não tem colhida, nem os seus ouvidos agravados, mas os vossos pecados faz divisão entre o homem e o vosso Deus, a ponto que Deus não vos veja, não vos ouça. Jesus, nós curamos em teu nome, profetizamos em teu nome, Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus, nós curamos em teu nome, profetizamos em teu nome, fizemos milagre em teu nome. Jesus disse, você fez o quê? Tudo meu nome? É, mas apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vós nem praticam iniquidade. É forte, irmãos. É forte, igreja. Mas é uma realidade que nós temos que ensinar. Quando Jesus fala, eu conheço as minhas ovelhas, quando ele vai saber que ele conhece a mim e você? Pelas obras que nós praticamos. E não é a obra do velho homem e da velha mulher, porque a Bíblia diz que aquele que diz que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Tranquilo, calmo e mostrando para nós, eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Quando que nós conhecemos a Jesus? Quando ele fala conosco, mesmo exortando, repreendendo, nós glorifica, nós adora, nós dá graças a Deus porque ele fala de maneira conosco, porque o Pai se exorta porque ele corrige, porque ele ama cada um de nós. É dessa maneira que nós conhecemos a Deus, conhecemos a Cristo. Número 15, amém? Amém, igreja? Assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o meu Pai e dou a minha vida pelas. Agora presta atenção, 16. Ainda tenho outras que não são deste, também me convém ajuntar a esta, e elas ouvirão a minha, e haverá um pastor. Eita glória! Eita glória! Ele está dizendo, irmãos, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Eu tenho mais ovelhas que não são. Mas, olha que tremenda essa passagem. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, deste curral. Também me convém juntá-las a estas. Tremendo! Maravilha! Olha que tremendo que ele diz. Em nome de Jesus. E elas ouvirão a minha. O segredo é ouvir a voz do Senhor. Esse é o segredo, ouvir a voz do Senhor. Ouça. Sabe o que Jesus falou para os judeus um dia? Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não escutais a minha voz? Tem coisas que a gente tem que parar e analisar. Escuta que a voz de Deus está falando. A voz de Deus não é só bênção, não é só vitória. A voz de Deus não é só assistência, não, irmãos. Quanto tempo que a gente vai ficar, você que está aqui, você que está na live, você vê essas pessoas fazendo um monte de live nas madrugadas, à meia-noite, tem nada contra, mas só fica aquilo, olha, Deus vai te dar, Deus vai fazer isso, você vai ser cabeça, vai ser calo, já estou vendo a chave disso. Irmãos, vamos usando isso e não deixem essas coisas. Será que o povo não abre o olho? São revelações enganosas para massagear o ego das pessoas. Será que as pessoas não ficam, parece, sabe, irmãos, sabe, tinha que abrir os olhos em cima disso, ver que essas coisas não acontecem. Você lembra, quem lembra da pandemia, quantas coisas que saíram na pandemia? Antes da pandemia, quantas profetaiadas falando que ia ter anos de bênção, anos disso e aquilo outro. Não deu um mês, começou a pandemia, morreu um punhado de gente. E mesmo a pandemia, as pessoas profetizando coisas bênçãos. E bem não sabe, irmão Sebastião, que a palavra diz para nós em Jeremias, irmãos. Quando o povo começar a dizer que é tempo de paz, aí eu vou enviar a minha espada. Irmãos. Por quê? Porque nós não possamos profetizar nada da nossa carne e nem dizer algo que Deus não pediu, e coisas que ainda não é a hora das coisas acontecerem.
As coisas vão acontecer tudo determinado no tempo certo e correto, segundo as profecias, as escrituras, mas o querer é a vontade de Deus. Nós temos que somente ficar firmes, preparados a cada dia. Entender que Cristo tem nos chamado nós, e Ele disse: eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas convém, em nome do Senhor Jesus, convém ajuntá-las, e ali haverá um rebanho, amém? Ali haverá um rebanho e um pastor. Vamos finalizar essa mensagem de hoje. Vai para frente em João capítulo 17, versículo 20. João 17, 20. Em nome do Senhor Jesus. João 17, 20. Ou seja, irmãos, eu vou encerrar essa ministração com a oração de Jesus aqui, que Ele fez aos seus discípulos, e depois Ele mencionou o remanescente, que seria nós. Então vai aí, João capítulo 17, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Capítulo 17, eu vou ler o texto inteiro, tá? João 17, 1, amém, gente? Porque eu gosto de ler o texto para você entender. João 17, 1. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao... Foi a oração, irmão, porque era o momento que ele já ia ser glorificado, que ele ia para Jerusalém, ser entregue lá, tudo estava preparado já. João 17, 1. E Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que lhe dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único, verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me, Pai, tu, ó Pai Santo, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Número 6. Manifestei o teu nome aos homens, que no mundo me deste. Eram os teus, tu me destes, e eles guardaram a tua palavra. Número 7. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém de ti. Número 8. Porque lhe deis a palavra que tu me destes, e eles receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são os teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. Número 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que seja um assim como nós. Número 12. Estando eu com eles no mundo, guardados em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Número 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha em mim alegria completa em si mesmo. Desde a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica na tua a tua palavra é a verdade. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo, e por eles me santifico a si mesmo, ou a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Agora presta atenção no número 20, que nós finalizou lá em João, dizendo: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco.
mas convém ajuntá-las. Ali haverá um rebanho e um pastor. Agora presta atenção aqui no número 20. Eu não rogo somente mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em. Olha você que estão na prisca de Cristo hoje, que Jesus lá naquela época orou falando: não rogo somente por estes, meu Pai, mas por aqueles que hão de crer na palavra. Você creu na palavra? Você está acreditando na palavra? Então nós fazemos parte da prisca de Cristo. Fazemos parte da prisca de Cristo. Amém? Então para chegar aqui no vídeo, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em. Sim, somos nós hoje, irmãos. Quando nós ouvimos a sua mensagem, a sua palavra, estamos vivendo hoje no mundo tenebroso. Hoje, se as pessoas não tiverem o espiritual, muitos têm se tornado falsos, falsificados, infelizmente. Mas louvado seja Deus pelo Espírito da verdade, como ele diz também João. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas que ele habita em vós e está em vós. A verdade que prevalece, irmãos. Nada consegue desmanchar a verdade de Deus, principalmente quando ela está estabelecida em nossos corações. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós ouvimos Jesus, ele é o nosso pastor e bispo das nossas almas. Ele é a porta. Aquilo que não entra pela porta é ladrão e salteadores. Todos aqueles que buscam atalhos, todos aqueles que falam: não, mas eu não vejo assim, eu não penso assim, é do meu jeito, é da minha maneira, eu aprendi assim. Mas quem te contou isso? Foi meu pastor, mas foi meu bispo, foi meu apóstolo, mas foi minha pastora que não existe, foi isso que me contou. Mas peraí, ele te falou, mostrou na Bíblia? Não, isso falou do jeito dele, falou do jeito lá, é tão convincente que eu acabei acreditando. Mas se não tem base bíblica, são mercenários, você acaba caindo. É uma realidade. Por que hoje você vai na igreja A, na igreja B, na igreja C, você vai num lugar, por que o Espírito é um só e cada um fala diferente? Porque é uma discrepância. Nem todos estão na mesma fé, nem todos estão pregando, porque muitos estão preocupados com status, com mídias, com famas, com likes, com joinhas, ganhar seguidores nos Instagram, no Facebook, no YouTube, nas redes sociais. Irmãos, nós temos que estar preocupados que não é ganhar seguidor para a rede social. Nós temos que fazer discípulo, e ganhar seguidor é para Cristo, é para o Senhor, é para o Senhor Jesus. Porque o único nome que está acima de todo nome, engrandecido, não é o nosso, não é o do homem, não é da igreja, é do Senhor Jesus, é do nosso Cristo. Amém, igreja? Amém. Quem entendeu, diga amém. Está encerrada as palmas para Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos vós, cada um dos irmãos, das irmãs. Espero que todos tenham aprendido, todos tenham feito em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de encerrar a live, tem os pedidos de oração. O nosso irmão Sebastião que está em oração para Claudineia, Lohane, Lúcia, Aparecida, Norberto e família, Nélia, Regina e família, Maria Aparecida e família. Oração para toda a igreja, para o pastor Glória. Deus abençoe, para a cooperadora e sua família. Deus abençoe. Irmã Daniela pede oração para Wanda, Sueli, Renata, Stephanie. Oração para o irmão Marcelo e família, pelo falecimento do sua tia ou seu tio que faleceu hoje. Nossa São Lourenço, vamos sim orar que Deus conforte a família. O irmão quem que é? Donizete? Daniela. Daniela pede oração para a família de uma irmã, da irmã Aparecida, Regina, Tatiana, Carlos, Isadora, Márcio e Márcia e Ana Carolina. Que Deus abençoe todos os irmãos que têm pedido orações, que vamos sim, conta com as minhas orações, e todos os irmãos que puderem estar orando, coloque todos esses nomes, essas
famílias nas orações e vamos buscar a Deus segundo o querer e o agir e o propósito dele. E nesse momento também agradecer aos irmãos que esteve conosco na live. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe vocês, independente do seu credo, da sua religião. Não estamos aqui pregando placa de igreja, mas sim ensinando o caminho certo, o caminho verdadeiro do nosso Senhor Jesus, porque somente Ele é o caminho para a nossa salvação. Então, para os nossos irmãos que estão na live, está encerrado e as palmas é para Jesus. Glória